Scalene é uma banda gospel? Essa pergunta surgiu talvez pela banda ter gravado com Mauro Henrique da Oficina G3 ou até mesmo por algumas canções como do primeiro álbum solo de Gustavo, a música God, que fala de religião e de uma distância de Deus, e por fim do Magnetite, temos Distopia, também falando sobre religião. Essa última foi o motivo para eu querer trazer essa reflexão somada à análise de Distopia. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e nesse vídeo vamos analisar a letra de Distopia da banda Scalene. Sem mais delongas, vamos à letra? Bertone inicia a canção questionando até onde vai essa falsa moralidade que está presente nesses círculos sociais e religiosos. O termo sociopata é descrito pela psicologia como a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, ou seja, ela não tem empatia pelo próximo, tira proveito dos outros sem nenhum peso na consciência. Desde o princípio da humanidade, quem detinha o conhecimento manipulava os desfavorecidos para benefício próprio. Foi isso que aconteceu em boa parte da história quando falamos sobre religião. O medo do castigo divino contra os ingênuos se perpetua até os dias de hoje. É interessante essa frase de roubar de quem não tem. Tenho certeza que você já assistiu aqueles programas religiosos que falam sobre milagres conduzidos por falsos profetas, onde em certo momento pedem a tal doação. E eles têm mais formas de pagamento que um supermercado, é Pix, é maquininha, é cheque, é boleto, qualquer coisa para garantir o seu pedacinho do céu. O povão tem que se sacrificar, que no caso é dando dinheiro. Eu particularmente sempre achei importante o papel da caridade e ajuda que as igrejas deveriam exercer, mas é uma situação delicada, pois de um lado temos algumas pessoas bem intencionadas com a comunidade e por outro lado vemos falsos profetas só em busca de dinheiro. Ônus significa algo que é uma obrigação, e no caso do verso, as pessoas que utilizam da fé alheia não sentem obrigação nenhuma em ajudar o próximo, apenas quando tem algo por trás que lhe interessa. Eu já utilizei esse termo na própria análise. Aqui vou aproveitar para explicar. Também conhecido como pseudo-profeta, é a rotulação dada a uma pessoa que se diz detentora de dons do Espírito Santo. No português, claro, é a pessoa que se diz enviado de Deus, digamos uma divindade na Terra. Bertone fecha o verso questionando: quem realmente precisa se curar da ganância e da maldade são os falsos profetas. Pessoas que se posicionam sempre existem. O delicado nessa situação é que tem muita gente ingênua que é manipulada por esses falsos profetas. E no outro lado da moeda também existe pessoas boas querendo fazer algo bacana pela comunidade. Então é complicado julgar todos os pastores, padres, etc. Nesse sentido, é necessário ter o rigor para denunciar os casos reais e, em contrapartida, exaltar as benfeitorias dessas religiões.
Em cada esquina podemos encontrar falsos profetas que abrem uma igreja para pegar contra minorias. Só que o evangelho pregado por Cristo fala sobre amor, união e respeito. Mas infelizmente o que menos observamos são pessoas que seguem verdadeiramente esse evangelho. Uma curiosidade: a bancada evangélica no Congresso Nacional está cada vez mais numerosa e com isso busca mais poder e cargos relevantes. Em 94 eram apenas 21 deputados federais ditos evangélicos. Hoje já são 105 deputados e 15 senadores, o que equivale a 20% do Congresso. Ou seja, religião é um poder que se utiliza da fé de homens e mulheres para favorecimentos ilícitos na maioria das vezes. O que deveria ser o contrário. Né? E falar sobre o distopia, foi uma música que a gente falou no álbum, que o Magnetite, o mundo tá muito polarizado, né? Então eu acho massa que a gente reflete sobre várias coisas sem apontar dedos, que é uma coisa que falta, né? Todo mundo conversa muito sempre, tipo, apontando o dedo, julgando de forma agressiva, né? E a gente conseguiu em distopia ser assertivo sem ser agressivo, sem ser, né, sem ter um discurso que afasta. Eventualmente tem uma conexão muito forte com religião, ou tem a condição de ouvir a música e receber a mensagem de forma positiva, né? E foi o que aconteceu, bem, né? Foi tipo o que aconteceu, assim, a maioria das pessoas que ouviu a letra com o coração aberto, mesmo pertencendo a alguma igreja, alguma religião, falou, velho, conheço pessoas, sacou, que fazem exatamente isso que a música fala, ou pessoas que são exploradas por esse tipo de coisa. Uma galera agradeceu mesmo por estar passando essa mensagem que muitas vezes eles não têm coragem de falar contra a própria igreja, porque eles vão ser muito julgados dentro daquela comunidade. O medo que a igreja instaura para reger, né? Tornou a armadura do tema. Assim. Atenção, um recado importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloco enquetes para saber que música ou tema vocês querem que eu faça vídeo. É muito interessante, então vale a pena você me seguir. E se você gostou dessa análise, escreva "Pensadores incomodam" nos comentários deste vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio de arte e da cultura. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, outra análise da banda Scalene. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!